Hoje nós vamos falar sobre pacientes autocríticos em excesso. E aí eu vou explicar ao longo da nossa live, ao longo da nossa aula gratuita, né? Por que que é importante a gente frisar esse em excesso? Vou me apresentar, meu nome é Melissa Fioravante, eu sou psicóloga clínica, supervisora, coordenadora e professora do Semente Cursos em Psicologia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nesse live de sabadão pré-Páscoa e em quarentena. Semana passada a gente começou o nosso projeto Live de 2020 com temas muito importantes, inclusive para o momento que a gente está vivendo, né? Semana passada a gente falou um pouco das técnicas de respiração para esses pacientes que estão nesse momento ansiosos, com mudanças reais na vida, né? Não só pela iminência de um adoecimento, mas pela própria quarentena, o que que isso significa na vida das pessoas, financeiramente, emocionalmente. E o live de hoje é meio que faz um combo com o tema da semana passada, que diz exatamente desses pacientes, ou de nós, né? Embora o foco seja o atendimento, eu acho que tem muito psicólogo que vai se identificar, né? Mas o quanto nós, nesse momento, não estamos sendo exigentes em excesso com a gente mesmo, né? Em nome do perfeccionismo, em nome da organização, em nome do controle, as desculpas que a gente dá normalmente, né? O quanto nós estamos sendo excessivamente duros com a gente. E uma forma da gente descobrir como é que a gente funciona, ou você que está aí me assistindo, começar a refletir sobre esse assunto, é com uma pequena pergunta, que quando alguma coisa acontece de errado na sua vida, como é que você age com você mesmo? De alguma forma, será que você se responsabiliza em excesso? Você se pune, você se prejudica de alguma forma, né? Você culpa todo mundo, você consegue ver essa situação como uma forma mais reflexiva. Então, uma forma da gente começar a entender, né, sobre o tema de hoje é exatamente isso. Como é que você se trata quando alguma coisa dá errada? E quando eu falo a respeito de alguma coisa dar errada, é exatamente o momento atual que a gente está vivendo. Quantas pessoas não têm determinados planos de vida, né? Começar um novo emprego, fazer um novo projeto, né, financeiro, começar a academia, o que eu vi de gente falando, poxa vida, tô doido para a quarentena acabar, porque eu tava doido para marcar academia, tom de ironia, né, gente? Tom de ironia. Mas quantos de fato não estavam, olha, vai começar o ano, assim que passar o carnaval, eu vou me estruturar financeiramente, eu vou comprar determinados móveis, eu vou organizar o quarto do meu filho, eu vou separar uma determinada grana, eu vou numa agência de turismo, vou fazer um pacote de viagem. Quantos de nós não estão vivenciando situações como essa, que não tem nada a ver com o nosso comportamento, a nossa ação, mas muitas vezes tem a ver com as nossas escolhas. E como é que a gente se trata, né? E aí, para isso, eu queria que a gente começasse a pensar no conceito do que é, de fato, crítica e, nesse caso, de autocrítica. Quando a gente está falando de autocrítica, a gente está falando de uma parte da gente mesmo, né, que se relaciona, eu comigo mesmo, como um aspecto de reflexão. Ou seja, quando a gente fala de autocrítica, e eu não estou falando da autocrítica em excesso, significa que dentro de mim eu tenho um momento em que eu gero como se fosse um tribunal. E que partes de mim vão dialogar, vão colocar pontos de vista, vão colocar ganhos e perdas, e aí eu vou gerar uma condição psicológica reflexiva. Então, em nenhum ponto, em nenhum momento aqui da nossa live de hoje, eu estou aqui para demonizar as pessoas autocríticas. Eu estou aqui para falar que isso é errado. Não, porque a autocrítica, da mesma forma como a gente tem um critério crítico em relação aos outros, é uma forma da gente ter uma atitude reflexiva, pensar de maneira flexível,
né? Com vários pontos de vista, onde a gente analisa várias circunstâncias, inclusive onde eu me prejudico ou prejudico o outro, onde eu me beneficio, onde eu beneficio o outro. Então, até agora a gente não vai falar desse tipo, ou até agora, a gente não vai falar nessa live de hoje desse papel saudável da autocrítica. O que a gente vai discutir hoje é o papel não saudável, é o papel disfuncional, é o papel que adoece, é o que está relacionado à saúde mental das pessoas. E uma forma da gente ter noção, né? Uma das maneiras da gente ter noção é o próprio excesso de autocrítica. É um pouco aquele ditado, né? Qual a diferença entre o veneno e o remédio? Na maioria das vezes, é a dose. Então, a gente vai falar um pouquinho nessa nossa aula e é muito importante que a gente comece a pensar que dentro da nossa cabeça existem essas vozes, essas partes de nós mesmos e vai ter uma partezinha da gente que fica aqui atazanando a gente, falando mal da gente, brigando com a gente, que habita a nossa cabeça, tá? Deixa eu entrar aqui, tá todo mundo aqui. Oh, nossa, já chegou aqui uma galera. Gente, olha só, de vez em quando eu vou dar uma fugida aqui, que eu vou seguindo o nosso roteiro, porque senão vocês sabem, eu fico aqui até 6 horas da tarde com vocês. E aí vocês podem ir fazendo perguntas, fazendo comentários, que eu vou voltando aqui, tá bom? Então, quando a gente pensa racionalmente sobre criticismo e autocrítica, e isso vocês vão perceber muito quando os pacientes chegam, né, na sessão, que tem esse autocriticismo em excesso, ou disfuncional, ou prejudicial, é quando a gente tem uma tendência a acreditar que a gente sabe fazer uma análise absolutamente imparcial. E é muito comum essas pessoas que são muito autocríticas também serem autocríticas com os outros. Então, eles têm um discurso que, na verdade, eles estão avaliando os prós e os contras o tempo todo. Que eles estão ali como fiel da balança, como um juiz que, de fato, está com os olhos cegos, né, para não ter nenhum tipo de parcialidade e apenas prestar atenção naquilo que houve. E é mentira. É absolutamente mentira. E aí, qual é o grande problema dessas pessoas que têm esse padrão autocrítico? Que quando eles já vão começar a fazer uma reflexão, lembra que eu falei há poucos instantes que a autocrítica nada mais é do que uma possibilidade de gerar reflexão diante de alguma situação? Então, meu povo, neste caso, a reflexão sobre os aspectos positivos já começa perdendo. Há uma tendenciosidade. Então, como é que a gente pode falar que, de fato, a gente está tendo um comportamento imparcial, uma perspectiva imparcial? Sabe aquela frase em que as pessoas dizem assim: olha só, é só uma crítica positiva. Quando as pessoas começarem a discutir essa história de crítica positiva, vocês se preparem, porque vem bomba. Não vem coisa boa, não. Esse discurso de que estou dando uma crítica positiva é só a brincadeira de morde a sopra. Significa que eles estão desconsiderando coisas positivas e estão ali para falar das coisas negativas. O pior, eu tive uma vez, embora a gente esteja falando aqui de autocrítica, eu só quero que vocês lembrem que é muito comum as pessoas que são altamente autocríticas também serem críticas com as outras pessoas, ok? Existem algumas que não são assim, mas depois eu tô querendo dar spoiler aqui já da nossa live de hoje. E aí eu lembro que eu já devia estar na minha quarta ou quinta palestra, um mini curso que eu dou aqui no Congresso em Juiz de Fora, de psicologia. E aí eu vim, já estava no quarto ou quinto mini curso de terapia do esquema, então eu já sabia daquele assunto já há um tempo.
E aí eu fui falando, claro, que em alguns momentos um pouco mais ansiosa, preocupada com o tempo, porque eu falo demais, né? E aí terminou a aula, os alunos adoraram, sucesso de novo. Aí veio uma pessoa, falou: olha, você não se importa, mas eu queria fazer uma crítica. Mas é uma crítica construtiva, é uma crítica positiva. E eu olhei assim e falei: bem, se é uma crítica positiva, é uma crítica construtiva, ela já não precisava dizer, né? Não precisa dizer. Porque a crítica, gente, não é só uma valorização do negativo. A crítica, tem que vir. É uma balança, acabei de falar para vocês. A crítica, gente, é um espaço reflexivo onde a gente pesa o que a gente ganha, o que a gente perde. Falei: olha, eu gostei muito da sua aula, mas eu achei que você estava muito ansiosa. Eu acho que você tem um certo problema de dicção. Eu percebo quando você fala, falha. E eu nem percebi eu fazendo isso. Já estava na quarta ou quinta palestra que eu dava nesse congresso, que tinha todo ano, ninguém nunca tinha falado nisso. Ok, como ela diz, ela estava na segunda formação, ela também era fonoaudióloga. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nessa crítica construtiva. Quando ela virou para mim e falou que a minha aula tinha sido muito boa, ela virou e falou assim: a sua aula, de maneira geral, foi ótima. Mas quando ela foi apontar os aspectos negativos, ela apontou com minúcias de detalhe. Ela pegou uma lupa, que a gente falou inclusive sobre o efeito lupa na aula passada, né, no live passado, e ela descreveu, ela conseguiu inclusive imitar a forma como eu respirava ou a forma como ela imaginava que eu respirava. Então, meus amores, como é que existe uma crítica positiva, uma crítica construtiva, se o lado positivo já começa perdendo? Se o lado positivo já é desconsiderado porque ele é muito bom. Ele é ótimo, ele é muito bom. É mais ou menos como se eu virasse para vocês e falasse assim: não, o bolo tá muito gostoso, mas. Essa é a pessoa. Mas. O bolo é muito bom. Mas. Esse lado do bolo aqui ficou um pouquinho torto. Eu sinto que parte do brigadeiro que você fez, ele deu uma certa engruvinhada, né? Ele tá dando uma certa empelotadinha. E o bolo, assim, nas beiradinhas, ele tava meio seco. Mas fora isso, o bolo tava ótimo. Qual é a parte do bolo que tá ótimo? Vocês não conseguem saber, porque tá, ó, geral. Mas a parte ruim é absolutamente especificada. Então, não tem como a gente dizer que as pessoas que têm esse comportamento crítico ou autocrítico, né, eles estão tendo um comportamento reflexivo, imparcial. E a grande questão é que, da mesma forma como eu faço com os outros, eu faço comigo mesmo. Bem, para a gente dar continuidade ao tema de hoje, é muito importante a gente entender uma coisa fundamental, né? E eu venho falando isso nos meus lives e a terapia do esquema fala isso com tchutchuco, que é a importância das imagens, das fantasias. Inclusive, a gente tem aula, quem está interessado agora no que eu vou falar, temos várias aulas sobre técnicas de imagem e terapia do esquema, que é a diferença entre vivenciar algo real e imaginar. E para muitas coisas na vida, meus amores, não faz a menor diferença. Vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Imagina que são 9 horas da noite, eu estou desde 5 horas da tarde sem comer nada, frio aqui em casa, não tá com o mercado, né? O armário tá vazio, porque tá dando para ir no mercado toda hora. E aí eu vejo aquela propaganda de pizza. E aquele queijo que derrete. E o pior é que assim, vocês vão na pizzaria, não tem queijo que derrete igual de propaganda. Só na propaganda, né, gente? Aquele queijo que derrete. Hoje eu posso falar disso, porque são 3 horas da tarde, tá todo mundo já plenamente almoçado, ninguém tá com fome. Aquele queijo que derrete. Só salivei à toa, tá, gente? Porque eu amo pizza. Tá? Toda vez que eu falo de queijo derretido, eu vou salivar. E aí, prestem atenção até nisso que eu acabei de fazer. Eu vejo aquilo ali, na hora eu começo a liberar suco gástrico, na hora eu começo a salivar, dá aquela sensação de fome, né? Então eu vi algo, é real, eu vi a pizza, não estou imaginando. Outra coisa é fazer exatamente isso que eu acabei de fazer com vocês, está imaginando aquele queijo. Ai, gente, eu não consigo.
Agora eu tô imaginando aquele queijo mesmo, puxando, sabe? Fazendo assim, entre uma fatia e outra, colocando, e aí você corta. Você também vai salivar. Você também vai ter liberação de suco gástrico. Então é muito importante a gente pensar que a forma como nós vivenciamos a vida ou imaginamos gera reflexos físicos, emocionais e fisiológicos. Significa que não necessariamente eu preciso ter uma pessoa real apontando o dedo na minha cara, dizendo que eu faço isso direito ou isso errado. Eu posso ter uma voz que está trazendo memórias ou até mesmo criando, fantasiando coisas ruins a respeito daquilo e eu ter da mesma reação física como se fosse verdade. Vou dar um exemplo parecido com pessoas que têm ansiedade social, que já passaram pela experiência de repente dar uma palestra, dar uma aula e ter alguém rindo, ter alguém debochando e aquilo causar o quê? Ansiedade, vergonha. Da mesma forma que essa pessoa vai ter taquicardia, vai ter sudorese, dor de estômago, uma pessoa ela pode só imaginar estar na frente daquele público e ter as mesmas reações físicas. Então, quando eu imagino e desejo algo, isso impacta no meu corpo profundamente. Então, quanto mais eu fico focado em ser bom, em não cometer erros, ou eu fico decepcionado e sentindo raiva de mim mesmo, eu acabo estimulando em mim o meu sistema de estresse. Porque eu tenho que estar atento, hipervigilante, o tempo todo para não errar. E quando eu erro, eu fico estressado, né? Também porque algo de ruim aconteceu. Aqui, tá aqui. Só fui dar uma parada aqui para ver se tem alguma pergunta. A galera tá aqui me acompanhando. Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa, né, de que, e eu falo isso é muito importante para o meu paciente, que ele deve começar a reconhecer que dentro dele existem vozes, não é uma voz esquizofrênica, são essas vozes do nosso self, tá? Que essa voz cause em mim o mesmo efeito que uma pessoa querida, que eu gosto, pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser um chefe, que me acusa, que me repreende, que aponta as minhas falhas, aquilo vai causar em mim tamanha frustração quanto essa minha voz, esse meu self que me recrimina, que briga comigo. Quando eu pensei nesse assunto, eu até compartilhei esse assunto com uma amiga minha, que também é psicóloga, e ela virou para mim e disse o seguinte: Melissa, eu tô achando interessante tudo isso que você está dizendo. Entretanto, não é muito perigoso a gente falar, né, fazer um live, para que as pessoas, né, sejam menos autocríticas. Isso não vai gerar nelas uma permissividade para que elas cometam mais erros? Na verdade, não. O que a gente está discutindo aqui não é o problema de ser autocrítico. Não tem problema nenhum a gente parar para reconhecer os nossos erros. Não tem problema nenhum a gente parar para tentar ser uma pessoa melhor, para a gente se aperfeiçoar. Tudo na natureza se aperfeiçoa. Tudo se transforma, né? Darwin já estava discutindo isso, meus amores. Nosso objetivo é o quê? O tempo todo tá melhorando, né? Para estar se adaptando melhor. Aqui, o problema não é a autocriticidade. O problema é a autocriticidade que traz como principal carga emocional a raiva, a decepção, o ódio autodirigido. E aí, olha só que interessante. A gente está falando aqui de pessoas que devem ter uma
autocriticidade como foco de adaptação, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Então, essa pessoa que consegue olhar a autocriticidade, perceber ela dentro dela como uma maneira de se tornar uma pessoa melhor, tá ok. O problema é que a autocriticidade em excesso faz não só com que essas pessoas foquem em como se melhorar, em resolver, em se aperfeiçoar, em resolver o problema, como passam boa parte do processo de reflexão apenas sentindo raiva de si mesmo. Então, olha só que coisa complicada. Você começa com um problema e termina com dois. Você começa com um problema, que é o problema em si, de repente, eu precisava fazer aquele trabalho, aquela apresentação, e você não faz como você gostaria, não entrega no prazo que você gostaria, não faz aquele bolo que você gostaria. E no final, você tem um outro problema, que é estar com seu sistema de alerta e de estresse ligado, porque você está deferindo raiva, ódio contra você mesmo. E o grande problema é que quanto mais ódio, quanto mais raiva, quanto mais decepção você cria dentro de si, nesse ambiente interno fica muito estéril outras emoções agradáveis existirem. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Pacientes muito ansiosos e pacientes muito deprimidos podem estar mantendo esse adoecimento mental por ter dentro de si um espaço muito fértil para isso. Porque eles não conseguem vivenciar outras emoções agradáveis, porque o excesso de autocrítica não permite. Vamos lá. A Andréia está aqui com a gente, a Gabi está aqui também. Gente, vocês podem ir fazendo perguntas, ok? Sem o menor problema. Bem, Melissa, então eu tenho alguns pacientes que vão chegar no consultório e não vão chegar com esse discurso de que, Melissa, eu estou aqui para tratar o meu excesso de autocrítica. Até porque muitos valorizam esse tipo de comportamento, esse tipo de funcionamento. Ainda mais no mundo excessivamente competitivo que a gente vivencia hoje, meu povo. Quanto mais eu achar que esse excesso de autocrítica me transforma numa pessoa melhor, mais eu vou querer ter esse funcionamento. Mas eu acabei de dizer para vocês, o excesso de autocrítica não aperfeiçoa ninguém. Porque para se aperfeiçoar, eu também preciso valorizar os aspectos positivos. E nesse caso, esse tipo de pessoa não consegue trazer esse tipo de análise. Então, a gente vai ter alguns sinais de algumas pessoas que são excessivamente autocríticas. O primeiro sinal é uma visão irreal de satisfação. Para manter, né, o nosso corpo ele tem uma tendência a manter os nossos funcionamentos, mesmo que eles sejam desagradáveis. A gente fala bastante disso nos cursos de terapia do esquema. Criar a nossa visão de mundo que a gente tem hoje, como adulto, ela foi alimentada, ela foi desenvolvida de quando criança até hoje na vida adulta. E mudar esse mundo, mudar essa visão de mundo interno é muito mais dolorosa do que, de fato, parar para pensar que eu estou exagerando na minha crítica. Isso parece ser complicado e a gente nem vai conseguir dar conta dessa discussão hoje, que o objetivo não é esse. Mas se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso, tem algumas lives nossas falando de terapia do esquema, o que é terapia do esquema, o que são os modos, que a gente vai falar daqui a um pouquinho, e aí vocês vão entender. Mas a grande chave, ou a grande frase que representa isso é o seguinte: as nossas crenças, as nossas interpretações, a nossa visão de mundo não quer que a gente seja feliz, quer que a gente esteja certo. Porque entender que aquilo que eu penso não é aquilo que eu penso, me causa tanta angústia, tanta dor, que eu prefiro continuar acreditando nas coisas que eu acredito, mesmo que isso me cause um certo sofrimento. E nesse caso, uma das formas de manter esse padrão autocrítico é gerar uma visão
irreal de satisfação. Ou seja, eu acredito que eu só vou ser bom, que eu só vou ser perfeito, ou eu vou ser livre de crítica e autocrítica quando eu conquistar coisas que não são possíveis. Seria quase irreal. Eu vou dar um exemplo mais exagerado, mas que fica claro para vocês que são de pacientes anoréxicos. Nós acabamos de ter um curso no mês passado de terapia cognitiva e emagrecimento, né? E aí a visão do anoréxico é que cada vez mais eu posso perder mais peso para ficar menos gordo. Eu quase caí no erro de falar ficar mais magro, mas eles nunca acham que eles estão magros, eles sempre acham que eles estão gordos. Então você começa com uma pessoa de 1,70 m que tem 60 quilos, e ele acha que se ele tiver 55, ele vai chegar no peso ideal. E aí, quando ele chega nos 55, ele ainda acha que ele tá gordo, ele acha que ele ainda tá feio. Então, se ele chegar aos 50, ele acha que ele vai estar no peso ideal. Quando ele chega nos 50, ele ainda acha que ele tá gordo, e aí ele começa a olhar para essas pelinhas do corpo, que acha que, né, essas dobrinhas aqui são gordurinha. Isso é pele, né, gente? A pele é móvel, a pele é flexível. Não, eu ainda tô gorda. E isso vai gerando nesse paciente uma visão irreal de satisfação. Porque esses pacientes vão ter 35 quilos, a gente tem cenas horríveis, imagens horríveis de pessoas anoréxicas, que onde mais do que o osso, né? O punho chega a ser maior do que o cotovelo. E essas pessoas continuam achando que elas precisam perder mais peso. A gente pode pensar também, né, em pessoas que são workaholic, que precisam produzir a qualquer custo, precisam trabalhar a qualquer custo. E uma das grandes críticas do workaholic, para ele não ser tão competente, é que o dia só tem 24 horas. Meus amores, parece uma piada isso que eu tô dizendo, mas algumas pessoas adoecem porque o dia só tem 24 horas. Que tinha que ter uma outra forma do mundo funcionar, sabe? Sei lá, de repente ter 30 horas. Se tivesse 30 horas, ele daria conta de fazer tudo. E aí, como ele acha que, já que 30 horas não é possível, ele que não é competente o suficiente para fazer tudo em 24 horas. Gente, não tem como o dia ter 30 horas. Só se mudar de planeta. E ainda não tem planeta pra gente morar. Não que a gente sabe, né? Não tem. Então, esse sinal é um sinal importante de que você está lidando com um paciente, com uma pessoa que tem uma autocriticidade excessiva. Um outro sinal são pacientes com comportamentos polarizados. E nesse caso, esse 880, como a gente acabou de falar da visão irreal de satisfação, é muito aquele caso quando você tira 8 na prova e você é burro, e você, quando tira 10, você não fez mais do que a sua obrigação. A gente tem várias pessoas que pensam dessa forma. Não, eu tirei 8, eu sou burro, eu sou ignorante, devia ter estudado mais. Tá, mas quando é que se você tirar um 10, você vai ficar satisfeito? Vou ficar satisfeito. Aí você tira 10, o que que a pessoa faz? Mas eu não fiz mais do que minha obrigação. E todo mundo tirou 10, quer dizer que a prova estava fácil. Então, essa forma polarizada de ou eu sou ruim ou eu sou incrível é muito comum dos pacientes hipercríticos. Entretanto, esse eu sou incrível não chega nunca. No discurso, ele está dizendo por metas, como esse primeiro sinal que a gente falou, que se algo acontecer, se algo mudar, se ele ganhar, ele vai ficar satisfeito. Mas ele não fica satisfeito. Porque aí a gente vem para um terceiro sinal, que é a dificuldade de reconhecer os aspectos positivos. Eu falei disso até agora, no início da nossa live, né? Daquele caso, daquela aluna que virou para mim e disse assim: olha, sua aula foi muito boa, mas você respira dessa forma, sua dicção é dessa forma, a forma de você falar respirando é dessa forma. Gente, reconhecer os aspectos positivos é saber, inclusive, detalhar quais são esses aspectos positivos. As pessoas têm que ser capazes de listar.
O que que ela faz de bem, de bom na vida? Então, é virar para uma pessoa e falar assim: ah, sua comida tá boa, mas por que que tá boa? O que que tá bom? Ah, bom porque tá bom. Gente, isso não é resposta. Isso não é resposta. A gente, né? Vamos dizer assim, quem não é hipercrítico não se dá conta desse tipo de resposta. A gente quer saber, da mesma forma que os detalhes vêm nos aspectos negativos, nos aspectos positivos a gente também tem condição de detalhar. Entretanto, esse tipo de paciente, ele na verdade ele está tão hiperfocado no erro. Lembra que a gente acabou de falar que ele tem um discurso de que ele quer prestar atenção no erro para se aperfeiçoar? Não, ele quer prestar atenção no erro apenas para manter emoções de ódio, de raiva, de decepção contra ele mesmo. Quando você conversa com uma pessoa que está excessivamente sendo autocrítica, ela não consegue escutar uma outra voz, nem que seja a sua própria voz. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento, às vezes, o terapeuta ele quer entrar de sola no paciente. Mas você fez isso de bom, será que você não presta atenção? Não, ele não está conseguindo ouvir, porque as vozes autocríticas estão dentro da cabeça dele, ele não consegue prestar atenção em outra coisa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer até o jogo da polarização, porque esse paciente ele pode não só estar em fase de contemplação, como de pré-contemplação. Ele pode não estar nem reconhecendo o problema, porque na cabeça dele fazer isso, né, diferente, aceitar os erros dele, é ser falho ou até mesmo ser arrogante, porque aceita que eu posso errar, quer dizer que eu me sinto especial diante do meu erro. Gente, a gente é doido, tem esse tipo de coisa dentro do consultório. Então, quando você entra de sola nesse paciente que está ali, você está olhando para a cara dele, você está vendo que ele está se massacrando, e você enfia a mão como se aquilo ali fosse uma fervura de água quente, você vai queimar. Porque o paciente ele pode não estar nem prestando atenção que ele está fazendo isso, ou ele até está prestando atenção. Mas uma coisa que a gente já aprendeu, inclusive na nossa live sobre motivação na terapia, é que quando ele está em fase de contemplação, ele está absolutamente ambivalente. E se você força muito de um lado um ponto de vista, ele vai forçar do outro. Então, quanto mais você mostra os aspectos positivos ali, mais você fortalece que ele valorize os aspectos negativos. Então, não adianta chegar para o seu paciente nesse momento em que ele está dizendo que ele é uma porcaria de pai, que ele é uma porcaria de funcionário, que como mãe não presta, como namorado, que o corpo é horroroso, e começar, nossa, mas você é linda aqui, nossa, mas você é inteligente aqui, nossa, mas olha quantas coisas aqui deram certo. E aí vocês terminam a sessão e falam, Melissa, mas eu falei tanta coisa boa para o paciente, não funcionou. Por que não funcionou? Porque pode ser que ele nem reconheça que isso é um problema, ele está olhando para você, não está fazendo sentido aquilo que você está dizendo, ou até faz, mas no jogo da ambivalência você está fortalecendo o lado dele não pensar nisso. Quanto mais você diz que ele é bom numa coisa, mais ele vai tentar trazer evidências de que ele não é bom. Tá claro isso para vocês? Tem gente aqui, Ângela, punir mais que ajudar. Que penas, que pena, os internautas. Oi, Ângela, eu não entendi sua frase aqui, não. Punir mais que ajudar. Depois você fala um pouquinho mais aqui, Ângela, tá? Porque eu não entendi. Acho que cortou alguma frase da Ângela aqui, tá? Bem, e aí, quando a gente, né, tá falando dessa dificuldade, eu que trabalho com terapia do esquema, a gente tem um nome para esse tipo de paciente. Não só para esse tipo de paciente, como para a gente mesmo, que é o famoso pai, modo disfuncional, pais exigentes. Significa que as pessoas também não se tornaram autocríticas de uma hora para outra. Ninguém se torna absolutamente autocrítico
de maneira negativa. Vocês já entenderam isso, né, gente? Não precisa ficar aqui reforçando que a autocrítica é importante, é um aspecto reflexivo, mas a gente está falando dessa autocrítica, né, que destrói a nossa autoestima. Eu estou falando desse que destrói a autoestima. Ele não nasce assim de uma hora para outra, né, gente? A gente não é um legumezinho, um feijãozinho que, ui, brotei do nada e agora vivo disso. Não. A gente tem um ambiente que interfere diretamente na forma como eu crio aquele meu mundinho interno. Então, é muito importante quando você tiver com esse tipo de paciente, você escutar a história remota desse paciente. Verificar se lá na infância uma pessoa importante, significativamente importante, que tenha sido um pai, uma mãe, um avô. Quando eu falo significativamente importante, significa que ele estava ali contribuindo na formação daquelas crenças, ok? A gente tem pessoas que foram criados por tios, que foram criados por avós, que foram criados pelos irmãos mais velhos, porque os pais estavam trabalhando. Então, que será que essas pessoas que eram, né, os adultos significativos não eram excessivamente exigentes com essa criança, que hoje é o nosso paciente, e consigo mesmos? Então, a gente tem aí um ambiente que você pode ter uma pessoa que é uma criança, que vivencia um adulto absolutamente hipercrítico consigo mesmo, que é até um pouco tolerante, né, com essa criança, mas consigo mesmo, não, né, se pune, faz críticas o tempo todo a si mesmo, né, se xinga. Vou dar um exemplo claro aqui, né? Eu que fiz o mestrado, numa época, estava tão cansada de ler psicologia para o mestrado, né? E eu queria ler uma outra coisa. E aí eu achava que eu não podia ler uma outra coisa, porque aquela semana eu não tinha produzido tanto. Gente, isso é castigo. Isso é castigo. Eu me colocava de castigo. Eu deixava de fazer coisas prazerosas, porque numa determinada semana eu fazia uma coisa a mais ou a menos que eu deveria fazer para o mestrado. Isso é colocar alguém de castigo. E a gente se coloca de castigo o tempo todo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês a minha tia me contou, quando criança, que uma vez ela e a irmã dela estavam brigando por conta de um balde de pipoca. E aí a minha avó chegou e disse o seguinte: ah, vocês estão brigando por conta de pipoca? Vocês estão brigando por conta de comida? Então, peraí. Ela fez mais um balde de pipoca e pôs elas para comer. Quando elas terminaram de comer o balde de pipoca, mais um balde de pipoca e colocou elas para comer. E terminou de comer e aí ela já não estava aguentando mais. E aí elas já estavam passando mal. E aí já estava saindo pipoca pelo nariz. Ela falou: não, vocês vão comer até passarem mal. E elas tiveram que passar mal. Gente, eu não estou dizendo que a atitude da minha avó foi legal, não. O que eu estou dizendo é que a gente faz isso com a gente mesma. Quantos não entram numa vibe de que estou de dieta e aí vai para uma festa? Aí comeu um brigadeiro. Você não faz nada direito. Então agora você me entupir de brigadeiro. Agora você também vai ser gorda, vai comer brigadeiro até passar mal. Qual que é a diferença de fazer isso porque minha avó fez? A diferença é que um é você mesmo fazendo com você, né? Então, essa voz que a gente cria dentro da gente, eu quero que vocês parem para prestar atenção nesse paciente, se não tem uma história remota de alguém que fazia algo consigo mesmo ou que fez com essa criança. E aí nós chamamos de modos disfuncionais essa ativação dessas crenças, desses esquemas que vêm. Emoções, comportamentos, né? Uma mudança de self que faz com que eu repita nessa voz a voz dos meus pais, a voz desses adultos significativamente importantes, né? Agora, no final de abril, nós vamos ter o curso de terapia do esquema trabalhando com modos. Vale muito a pena quem tem interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de paciente. Porque essa voz desse pai disfuncional é uma das vozes mais difíceis
de serem trabalhadas em terapia. Como eu acabei de falar para vocês, muito comum que o paciente nem reconheça essa voz como um problema, porque a gente vive num mundo que diz que ser crítico é uma qualidade, é um aspecto positivo da vida, que a gente tem que ser competitivo, que a gente tem que se aperfeiçoar, que a gente tem sempre que ser o melhor, mas o melhor em todos os aspectos, não apenas mudando os aspectos negativos. Então, esse modo pai exigente conecta esse paciente com essa história remota. Então, vocês podem ter certeza que quando o paciente ele está nesse modo pai exigente, ele não está vivenciando uma situação crítica de autocriticismo, de ódio. Agora, isso já acontece, ó. Então, você pega um sujeito que tem 40 anos, tem 40 anos que ele está desenvolvendo ódio contra ele mesmo. E aí, como eu falei há minutos atrás, como é que existe saúde mental num ambiente interno com tanta mágoa, com tanta frustração, com tanto ódio, né, autorreferido? Bem, e aí, como é que a gente... A Evelyn tá aqui. Já respondo, Luzimar. A Luzimar já está aqui fazendo uma pergunta. Bom, nessa fase de pré-contemplação, ouvimos mais psicoeducação quanto à autocrítica? Na verdade, Luzimar, nessa pré-contemplação a gente tem que ver se ele não está com pré-contemplações em outros aspectos da vida dele, né? Mas nessa fase de pré-contemplação, a primeira coisa que você faz é investir na relação terapêutica. Ouvir mais é uma forma bacana de você fazer, mas ao mesmo tempo significa que você pode oferecer pequenas soluções para algumas queixas que o paciente está trazendo. Você, durante a fase de pré-contemplação, é um período que você pode também estar formulando a sua avaliação cognitiva, e aí significa que nesse momento alguns pequenos problemas podem estar aparecendo e você já vai construindo com o paciente, né, alguns planos de ações para pequenas situações, coisas de curtíssimo prazo, onde ele tem total autonomia. Porque se você faz coisas grandes, o senso de autoeficácia dele pode estar baixo, e ele acha que não vai dar conta, e ele pode achar até que não vai dar conta da terapia. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muito receio de quando a gente fala que a gente tem que ouvir mais, para a gente não cair no papel passivo do terapeuta. Eu acho que é isso que me agarrou aqui, Luzimar. Quando você diz, nessa fase de pré-contemplação, ouvimos de maneira ativa. Principalmente nós, terapeutas cognitivos, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que ter uma escuta empática aqui e ao mesmo tempo reflexiva, mas não é passiva, não é deixar falar livremente, porque a gente não trabalha com falar livremente, né, gente? Os coleguinhas trabalham, a gente não trabalha com esse tipo de área, não. A gente fala, a gente pode trabalhar bastante com psicoeducação, e nesse caso é muito importante, Luzmar, quem sabe fazer alguns exercícios de imagem para conectar o presente com o passado e fazer com que o paciente perceba se há possibilidade dele estar tendo essa autocriticidade por um comportamento baseado no que ele já sofreu na infância ou baseado no que ele fez na infância, tá? Cadê? Larissa, queria que você comentasse um pouco, Melissa, se isso seria uma forma de se punir por algo. Cadê, Larissa? Qual que é a pergunta que você fez? Que eu não sei. Aqui a Gabriela, aqui. Fico pensando se isso pode ser uma forma de se punir por algo. Sim, 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 é uma forma de se punir. Eu já vou dar um caso clássico para vocês em relação a isso. Mas você acha que explicar tudo isso para o paciente é suficiente para convencê-lo a ser menos autocrítico? Claro que não, Gabriela. Não, 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 não. Sabe por quê? Porque, aí falando pela terapia do esquema, até, você vai ter que tomar muito cuidado, porque pacientes autocríticos, eles têm argumento para tudo, tudo. E aí o que acontece? As técnicas racionais, as técnicas cognitivas, você vai ficar batendo de frente com ele, e ele pode ser inteligentíssimo, ele pode ter argumento para
tudo. Nesse caso, as técnicas experienciais são formidáveis. Eu acabei até de falar isso para vocês lá no início da nossa live. A gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito que muitos terapeutas têm, ou medo que muitos terapeutas têm, de praticar as técnicas vivenciais, as técnicas do uso de imagem, colocar o sujeito para fechar os olhos e imaginar determinadas cenas. Fazer esse tipo de exercício, a psicoeducação é importante, fazer algumas técnicas cognitivas é importante, mas esse paciente que está no modo pai disfuncional, pai exigente, sim, você vai ter muita dificuldade se você for para as técnicas cognitivas e provavelmente você vai ter que ir para as técnicas vivenciais. Lembrando que junto com isso você pode estar praticando alguns experimentos comportamentais, ou seja, você vai criar situações comportamentais para começar a quebrar o paradigma, esse modelo cognitivo exigente que ele tem dentro dele, tá? Larissa, acredito que sim. Punir mais que ajudar. Perfeito. Ok, exatamente. Eles têm argumento para tudo. Como seria essa técnica de autoimagem com o paciente autocrítico? Bem, a gente tem várias técnicas de imagem que a gente pode estar utilizando, tá, Ana Cristina? E bem-vinda, minha linda. Significa o seguinte: a primeira delas, que você vai fazer, inclusive em fase de avaliação, é pedir para que o paciente se conecte, né, no passado, e aí não necessariamente vai ser um passado dele lá quando criança, pode ser quando ele é adolescente, ou você fazendo devagarzinho. Qual foi a última vez que você viu, né, os seus pais ou um familiar significativamente importante se comportando dessa forma, né? É uma forma de você estar fazendo essa avaliação. Como é que essa pessoa se comportava? Como é que você, enquanto criança, você se sentia? E aí, esse criança se sentir é muito importante, por quê? Porque nesse momento, esse paciente ele pode começar a perceber que enquanto ele criança, aquele comportamento, né, de autocrítica daquele adulto não fazia bem para ele, né? Deixava ele ainda mais vulnerável. Então você pode fazer esse tipo de exercício de imagem. Você pode estar trabalhando, e isso é muito importante também, algumas habilidades assertivas, porque muitos desses pacientes confundem autocriticidade com agressividade. E aí a gente já entra, né, até numa coisa que eu ia colocar aqui agora, que é começar a falar com generosidade, com compassividade com essa nossa voz interior. Porque também não adianta dizer assim, olha, você está fazendo merda sendo autocrítico. Não adianta, né, meu povo? Vocês continuam sendo autocríticos. Não adianta falar desse jeito. Então, é ter um tom de voz compassivo, generoso, porque aquela criança na imagem, queria vivenciar dessa forma. Aí a Mayra está falando o seguinte: a psicoeducação sobre a autocrítica não vai gerar mais resistência no paciente? Depende, Mayra, depende se ele está no estágio de pré-contemplação ou no estágio de contemplação. Entretanto, nesse caso, é muito importante você ter o tom de como está a relação terapêutica. Porque pode ser que você não só use a psicoeducação para educá-lo, mas como uma ferramenta de testar a relação terapêutica entre vocês. Porque pode ser que o paciente ele saia do modo pai exigente para o protetor desligado, que é tampar os ouvidos e falar, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Aham. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tô. Fez sentido para você? Uhum. Você conseguiria explicar para mim o que eu disse para você? Ah, você disse aí isso. A pessoa simplesmente tampou os ouvidinhos e não quis mais falar. E não existem modos mais difíceis do que esse protetor desligado e esse pai disfuncional. Então, a psicoeducação, nesse caso, você tem que perceber em que momento que o paciente está. É possível que você use muito mais a psicoeducação do modelo cognitivo, da agressividade, assertividade, passividade, né? Você pode começar a fazer uma modelação de comunicação assertiva,
né? E começar uma coisa que é muito importante. Ana, ainda não terminei de responder você, não. Volta aqui, Ana. Que é uma outra coisa importantíssima nos exercícios de imagem. Começar a dar vida para esse self autocrítico. O que é dar vida a esse self autocrítico? Uma coisa que eu sempre falo e dou exemplo, várias pessoas que me acompanham nos lives sabem, que eu digo que dentro da gente, pelo menos, existe a Ruth e a Raquel. A Ruth é boazinha, a Raquel é filha da puta, né? Quando vocês pensam na Raquel, eu preciso que vocês personifiquem ela. Uma coisa que eu falo com meus pacientes, ela assim, ela tem sotaque? Ela tem um palavreado diferente? A minha, gente, Raquel, ela é irônica, ela é meio sedutora, porque a minha Raquel, gente, ela fez curso de, psicopatia em Harvard. Você não tá entendendo? Não tem uma Raquel, simplesmente. Entendeu? Vocês pegam a Carminha da novela das nove, mas não sei o que, você pega umas 5 protagonistas vilãs, não chega a ser metade da minha Raquel. Entendeu? A minha Raquel, é, ela tem o cabelo cacheado. A minha Raquel, ela é bem branquinha, ela tem os olhos grandes, assim, sabe? Minha Raquel é meio sedutora. Ela lembra um pouco aquele filme do Coelho Rabbit, que tem uma personagem que usa um vestido vermelho. Quando ela tá cruel, tá, gente? Porque quando ela também quer fazer de vítima e ela coça a minha cabecinha e diz: Não tem problema, Eli, são as 10:30 da noite, você merece pegar aquele chocolate que tá na geladeira. Mas no outro dia, ela é a primeira a dizer que eu tô gorda, que eu tô enorme, que eu tô feia. Mas ela faz esse cafuné, entendeu? Aí ela usa a roupa de divórcio. Gente, fazer esse exercício de imaginação é absolutamente importante. Imaginar quem é essa voz. Porque quando você vai para a terapia e fala, você enquanto paciente, eu aqui paciente, ok? E falo para minha terapeuta, do meu chefe, né, do meu colega de trabalho, do meu amigo, do meu marido, naquele momento eu estou falando coisas para minha terapeuta que estão dentro da minha cabeça. A minha terapeuta não conhece nenhum deles. Ela tá falando, eu tô dando voz, e aí quando eu conto, porque o meu chefe falou isso comigo, porque o meu marido falou isso comigo, eu tô dando voz para aquelas pessoas. Se eu posso dar voz para aquelas pessoas, eu também posso dar voz para minha voz interna. Então, eu posso, Ana, um primeiro exercício é não só identificar remotamente essas vivências, mas começar a pensar que hoje essa minha voz pode ser a representação dessa vivência. Se eu não conseguir fazer essa representação dessa vivência, então eu crio um personagem. E aí eu vou fazer com que essa pessoa dialogue o tempo todo com essas vozes. Às vezes eu estou atendendo um paciente, aí eu faço uma cara assim. Quem já me conhece já sabe que eu estou falando com as 60 pessoas que tem dentro da minha cabeça, né? Que aí eu tenho um terapeuta mais empático, eu tenho um terapeuta que gosta que o paciente fale livremente, eu já tenho aquele terapeuta que soca a cara do caboclo, vai fazer assim que eu tô mandando. Aí eu ponho todos eles para funcionar, todos eles para dialogar. Se eu falar isso, a paciente vai fazer isso. Não, mas faz daquele jeito. E aí o outro diz, você tá louca, não pode fazer assim, não. A gente tem o tempo todo essas nossas vozes internas. Uma das coisas legais de fazer esse exercício de imagem é que a gente consegue fazer uma coisa que é muito legal, que é metacognição. Pensar sobre o que se está pensando. E isso pode funcionar até melhor do que a psicoeducação. Porque o paciente autocrítico em excesso, ele está tão emaranhado com essa voz, que como a própria... Cadê? Que falou aqui comigo, a Mayra, Melissa, pode não gerar mais resistência do paciente, ele está tão conectado, emaranhado com essa voz, que
ele não consegue reconhecer quando ele está excedendo. E aí, quando o terapeuta vem para cortar essa voz dele, né? Aí parece aqueles obsessores de filme, gruda na pessoa e aí a gente se desliga completamente. O paciente se desliga completamente. Então, quando ele começa a praticar constantemente, isso não é fácil, gente. Isso não é numa sessão, não é duas nem três. Às vezes vocês demoram meses para criar esta voz, tá? Personificar essa voz, esse modo. Vocês demoram para personificar esse modo. Já estou dando spoiler, né, gente, do meu curso de terapia de modos. Tudo bem, não era para dar tanto spoiler assim, não, mas vocês já estão aprendendo um monte de coisa do curso de modos. Essa personificação, ela demora. E ao mesmo tempo, vocês vão estar trabalhando vantagens e desvantagens de ser tão hipercrítico. Uma das coisas que quebra a perna de qualquer paciente hipercrítico é que ele está o tempo todo questionando, que se ficar focado nos erros dele, ele se aperfeiçoa. Mas ele não sabe nem para onde se aperfeiçoar, ele não sabe nem o que ele quer melhorar. É a história, o seu bolo tá bom, mas que parte que tá boa? Né? Pode melhorar, mas então qual é a parte que está boa? Né? O que a gente pode ver? Porque o aperfeiçoamento considera-se coisas ruins e coisas boas. Tá? A Gabriela está dizendo aqui que o paciente dela está no modo protetor desligado. Sinto muito. Sinto muito, dona Gabriela, porque essa parte, olha. E aí, vou ser sincera, a gente sabe que o nosso paciente está com o protetor desligado. Gente, pelo amor de Deus, o negócio vocês vão me levar pelo lado irônico. Quando a gente tem vontade de pegar a cara dele e amassar na cara de chapisco. Gabriela, você não tem vontade, quando ele entra no protetor desligado, enfiar a cara dele na parede de chapisco? Se vocês têm um paciente que vocês atendem, tem dia que vocês têm vontade, vocês podem ter certeza que naquele momento ele estava no protetor desligado dele, tá? Então, vocês. Então, aqui a gente já está falando de algumas alternativas. Não é fácil, tá? Primeira coisa, isso eu falo sempre nas minhas aulas, isso eu falo sempre nos meus cursos, nos grupos do WhatsApp, quando eu consigo responder os meus alunos, que eu tenho essa oportunidade, eu digo, gente, não existe 100% de chance de melhora para todos os pacientes, não existem técnicas 100%. Aqui a gente está trabalhando com algumas possibilidades. Então, olha só. É muito importante a gente desenvolver empatia nesse paciente, porque essa autocriticidade pode já ser tão significativa que ele é hipercrítico com as outras pessoas, e isso está atrapalhando muito as relações terapêuticas, as relações pessoais, porque ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não vê que de repente aquela falha era o melhor possível que aquela pessoa podia fazer. Quando vocês começam a fazer esse exercício, também é importante vocês desenvolverem uma habilidade assertiva, porque é uma forma de gerar uma comunicação não agressiva, né? Como o pessoal fala hoje, uma comunicação não violenta, porque ele tem condição de expressar os incômodos dele, inclusive consigo mesmo, sem precisar ser violento consigo mesmo, tá? É importante vocês estarem fazendo esse exercício de dar voz, de personificar, né, essa pessoa. Às vezes até eu pego assim, você não conhece alguém que é exatamente desse jeito que a gente está falando? E aí eu pego o nome da pessoa. Ah, fulano chama Wanda. Ah, então quer dizer que a sua voz é a Vandinha, né? A Vandinha safada. A gente faz assim, pode ser dessa forma também. E desenvolver muitos atos de generosidade, compassividade. Para essas pessoas, num primeiro momento, isso não vai ser bom, mas é fundamental vocês trabalharem técnicas de elogio, né? Quando eu digo essas técnicas de elogio, significa gerar elogios pessoais, fazer com que essa pessoa crie caderninhos onde ela se autoelogie. Eu tive paciente que, quando dizia para mim que tinha feito alguma coisa boa, fazia um carimbo, que a gente tinha um caderno de terapia, tinha um carimbo lá para carimbar, né? Igual o professor antigamente fazia, o muito bom. Eu tenho pacientes que se presenteiam. E aí, assim, gerar como meta atos de celebração. Esses pacientes devem celebrar conquistas. Porque quando você celebra, significa que naquele momento você está valorizando os aspectos positivos da sua conquista. Só que vocês estão percebendo que para fazer tudo isso, a relação terapêutica tem que estar
Bem segura. Mari, eu consegui te responder? Não sei se eu consegui te responder. Deixa eu ver se eu respondi todo mundo aqui, que a gente já está finalizando o nosso live desse sabadão. Aqui. Vamos lá ver. Tá uma galerinha hoje aqui com a gente, hein? Deixa eu ver. Caraca, hoje foi o que deu mais. A Evelyn disse que fez muito sentido, perfeito. Aqui a Ana vai fazer. Larissa, respondi você também, querida? Não sei se eu respondi. Ana, Ana Portilha, não sei se eu respondi também. Vamos lá. Galerinha, eu acho que eu deixei todo mundo bem respondido, né? Ficou super claro, a Aninha que colocou. Volto a dizer, é um desafio lidar com esse tipo de paciente, ok? É um desafio enorme. Mas posso terminar a nossa aula? Vou falar nossa sessão. Olha o ato falho. Nossa aula grátis com puxãozinho de orelha. Quantos de vocês que estão aí me ouvindo que são terapeutas, que também não tem esse lado autocrítico excessivo, hein? Olha que seara interna que vocês estão criando dentro de vocês. Vocês estão aí achando que não são os melhores terapeutas, que não estão estudando o suficiente, que não fizeram a melhor sessão. Então, meus amores, isso gera estragos. Uma das melhores luzes que eu acho que a terapia do esquema trouxe para mim é a gente começar a ficar atento nos nossos esquemas. A gente não acredita na neutralidade terapêutica, a gente se envolve, eu me envolvo o tempo todo com os meus pacientes, dentro dos limites éticos, é claro, mas a gente se envolve. Então, é óbvio que aquele paciente, independente da questão dele, também aciona os meus esquemas. Se é tão difícil atender um paciente que é excessivamente autocrítico, quiçá será atendido por um terapeuta que é excessivamente autocrítico. Precisava desse puxão de orelha, não, mas não tinha jeito, né, gente? Amanhã é Páscoa, vamos comer um monte de chocolate, vocês vão me perdoar, tenho certeza disso, né? Não, e o mais engraçado, a galera tá toda se denunciando aqui. É, não adianta colocar macaquinho com o zoinho tampado, que a gente já entendeu que é você, tá? Já entendemos. Meus amores, eu adorei a live de hoje. Foi maravilhoso a nossa live pré-Páscoa, quarentena. Semana que vem tem de novo. Não se preocupe se você entrou aqui agora, entrou há 30 minutos, perdeu parte da live. Amanhã tá no nosso canal do YouTube, youtube.com/semente psicologia. Também pode acessar os nossos vídeos que ficam aqui guardadinhos na nossa página do Facebook. Quero muito que vocês compartilhem esse vídeo que vocês assistiram, compartilhem no feed de vocês, compartilha lá, amanhã coloca no YouTube, já deixa o link do YouTube, compartilha no grupo do WhatsApp. Quanto mais vocês falarem do Semente Psicologia, mais ele aparece no feed, viu? Um grande beijo e até semana que vem.